Então a gente vai fazer uma integral em que a gente vai fazer seno ao cubo de x cosseno ao quadrado de x. Para a gente poder fazer essa integral, a gente vai usar uma substituição. Para essa substituição, eu vou tomar emprestado uma das potências desse seno aqui, e vai daqui a pouco se mostrar óbvio o porquê. Então a gente vai ter o seno, tá, ao quadrado de x, tá? Então eu já tomei esse cara aqui, cosseno ao quadrado de x. E aqui, como eu tomei uma dessas potências aqui, eu vou utilizar ela para justamente poder construir o meu du, tá? Então, eu vou utilizar que eu peguei o seno de x dx, tá? Então, isso aqui já deixa de cara o que eu vou precisar, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter alguém cuja derivada dê alguma coisa que multiplica seno, tá? Então, essa coisa, então, já me trava que eu tenho que usar uma substituição de cosseno de x, tá? A derivada do meu cosseno de x vai me dar menos o seno de x, tá? Menos o seno de x dx. Então, já fazendo a substituição aqui de uma vez já, tá? Então, eu vou ter que utilizar aqui um sinal de menos para que isso aqui seja o meu du, tá? Então, se eu tenho menos seno de x, isso aqui vai me dar um menos o meu du, tá? Então, aqui eu já tenho a substituição que tem que ser feita. O que mais? Esse objeto vai me dar o u ao quadrado, e esse objeto aqui eu vou usar Pitágoras, tá? Tenho que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso dá 1, tá? Então, meu seno ao quadrado ele pode ser escrito como 1 menos u ao quadrado, tá? Então, pondo esse objeto em evidência, eu vou ter menos integral de 1 menos u ao quadrado, tá? Vezes u ao quadrado du, tá? Já coloquei o sinal de menos em evidência aqui. Ou seja, eu tenho uma integral de menos u ao quadrado menos u à quarta, tá? Du. Então, essa integral ela vai me dar simplesmente, ela vai me dar simplesmente menos u ao cubo sobre 3, mais, por ter colocado o cara em evidência, u à quinta sobre 5, u à quinta sobre 5, tá? Então, aqui eu vou ter mais a constante. Então, lembre-se que a gente está fazendo essa integral onde u é esse cara. Então, eu vou ter menos u cosseno ao cubo de x sobre 3, mais cosseno à quinta de x sobre 5, tá? Mais uma constante, tá? Então, essa que vai ser o resultado dessa integral aqui. Agora, a gente vai ver quando a gente não tem aqui nenhum cosseno, então a coisa vai ser simples. A gente não vai ter aqui nenhum cosseno, nenhum seno aqui ou outra potência aqui. Bom, aqui fica um pouquinho até que mais simples, porque a gente pode escrever essa integral como sendo cosseno ao quadrado de x, tá? E agora eu vou pegar esse objeto aqui, vou pegar um desses caras aqui e já colocar, né, o cosseno de x dx. Agora eu tenho que ter alguém que isso aqui me dê alguma coisa que dê o du. Tá, isso aqui já imediatamente já me remete a dizer que meu u é o seno de x, tá? Então, meu du aqui, ele vai ser diretamente o cosseno de x dx. Então, sem nenhuma... Então, já isso aqui já me permite escrever que esse cara já me dá o meu du, tá? Então, já vou aqui escrever, então, que eu vou ter isso aqui vai me dar uma integral de quem? Ah, mas espera aí, eu tenho o cosseno ao quadrado. Mas espera aí, isso aqui vai me dar menos u sobre u ao quadrado, menos 1 sobre u ao quadrado, tá? Du, tá? Então, isso aqui já vai me dar diretamente quem, né? Vai me dar, quem eu derivo da 1? Dá 1u menos u ao cubo sobre 3, tá? Menos u ao cubo sobre 3, tá? Mais uma constante, ou seja, isso aqui já vai me dar diretamente o seno de x menos o seno ao cubo de x sobre 3 mais uma constante. A cotangente, tá? Ela vai ser o cosseno de x sobre o seno de x. Tá? E aqui eu tenho meu dx. Observem que agora eu tenho que, então, nessa substituição trigonométrica, eu tenho que fazer algo que me dê este cara aqui, seja o meu du, tá? Mas isso é exatamente o que foi feito no último exemplo, tá? Então, já vou usar que meu u, ele é simplesmente o seno de x. Aqui, tá? Vai me dar o seno de x, tá?
Então, meu du ele já é o que eu preciso. Então, tem uma integral de du sobre u, tá? Então, isso aqui vai me dar o ln do módulo de u. A gente já usa dessa forma para poder respeitar o domínio da função ln, tá? Que no nosso caso, nossa substituição é o ln do seno de x aqui, mais uma constante, tá? Para atacar essa integral aqui, a gente tem seno à quarta cosseno ao quadrado de x dx, a gente vai usar uma outra abordagem. Nessa abordagem que a gente vai fazer, a gente vai utilizar o fato que a gente tem que o cosseno de 2x, ele pode ser escrito como sendo, então relembrando as aulas de fundamentos de matemática, ela pode ser escrito como sendo o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, tá? E a gente sabe que Pitágoras já me dá automaticamente que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de x, isso é igual a 1, tá? Então, dessas duas relações aqui, eu posso ter, somando essas duas relações, eu posso escrever, através da soma, eu posso escrever que o cosseno ao quadrado de x, ele vai ser, somando essas duas relações, ela vai ser 1 mais o cosseno de 2x sobre 2, tá? E aqui eu posso escrever que o seno ao quadrado de x, ele é 1 menos o cosseno, cosseno de 2x sobre 2, tá? Então, essas duas relações elas vão me permitir deixar, ao menos, né, trazer integrais que estavam ao quadrado, né, coisas que estavam ao quadrado, para uma potência a menos, tá? Então, é isso que a gente vai tentar usar nessas relações aqui, tá? Então, para essa primeira relação que a gente vai escrever aqui, né, então, para essa primeira integral, a gente vai usar, então, né? Então, a gente vai usar uma integral, tá, de seno à quarta. Mas espera aí, seno à quarta é elevar esse objeto ao quadrado, tá? Então, eu vou colocar 1 menos cosseno ao quadrado de 2x, tá? Sobre 2, toda esta relação ao quadrado. O cosseno ao quadrado já é direto, tá? Então, eu vou ter 1 mais o cosseno de 2x, tá? Este objeto ao quadrado e esse objeto aqui, dx, tá? Então, não tenho como tirar aqui, vamos brincar aqui, eu vou ter que abrir essa expressão. Então, se aqui eu tenho, então já vou deixar os fatores numéricos em evidência, né? De forma que se eu tenho 1 meio ao quadrado, que é o que multiplica esse cara aqui, tem 1/4, aqui eu já tenho meio, então eu vou colocar 1/8 em evidência, tá? Então eu vou ter 1 menos 2 vezes o cosseno ao quadrado de 2x, tá? Mais o cosseno nesse caso vai ser a quarta, perdão, cosseno ao quadrado, pois eu simplesmente errei aqui, né? Que não tem cosseno ao quadrado nenhum, tá? Então aqui é o cosseno, então aqui, tanto aqui é cosseno como ali é cosseno, tá? Me desculpem, tá? Então eu vou ter o cosseno de x, que é cosseno, e aqui é o cosseno ao quadrado de 2x, perdão. Então aqui, deixa eu só apagar este cara aqui que ficou a mais. Menos 2 vezes o cosseno de 2x, tá? Então, por essa razão aqui. E aí eu tenho 1 mais o cosseno de 2x aqui, tá? 2x, perdão. Dx. Vamos voltar aqui ainda. Então, eu vou ter uma integral. 1/8 multiplica toda essa brincadeira aqui. Fazendo a distributiva, eu vou ter 1 mais cosseno de 2x. 1 mais cosseno de 2x. Mais menos 2x. Menos 2x cosseno de 2x. Menos 2. Menos 2 cosseno de 2x. Tá? Então, primeiro já fiz esta distributiva aqui, tá?
Agora eu vou fazer esta distributiva aqui. Então, menos 2 cosseno de 2x, menos 2 cosseno de 2x ao quadrado. Tá? Então, já foi feita essa distributiva. Mais cosseno de 2x, cosseno ao quadrado de 2x, tá? Mais cosseno a terceira de 2x, dx, tá? Então, eu vou ter uma integral. Então, eu vou ter 1/8, uma integral, tá? Abre parênteses, tá? Bom, nessa brincadeira eu vou ter 1 mais cosseno de 2, 1 menos cosseno de 2x, 1 menos cosseno de 2x. Aqui eu vou ter menos seno ao quadrado, perdão, menos cosseno ao quadrado de 2x, menos, então simplifiquei já este cara com este, me dando menos cosseno de 2x, menos cosseno ao quadrado de 2x, tá? Mais um cosseno ao cubo de 2x, dx. Onde a gente vai fazer cada uma dessas integrais. Então, a gente vai ter 1/8, tá? 1/8 que multiplica. A primeira integral, ela já me dá x imediatamente. A integral que eu tenho que fazer cosseno de 2x, tá? A integral que eu tenho que fazer o cosseno de 2x, ela vai ser o quê? Ela vai ser, então, uma integral de cosseno de 2x, dx, tá? Então, a gente vai fazer por substituição, tá? Então, a gente vai usar que isso aqui vai me dar o meu du, isso aqui implica que o meu du, ele é dx dividido por 2, tá? Então, essa integral, ela vai dar o quê? Menos, justamente pelo sinal de menos aqui, tá? Então, a integral do meu cosseno vai me dar o seno de 2x, tá? Porque a integral de cosseno vai me dar, essa integral ela se transforma numa integral de cosseno de du, e um sinal de meio aqui que vem do meu dx, tá? Portanto, o sinal de meio aqui vem desse cara, tá? Então, a gente acabou de fazer esta integral aqui. A minha integral de cosseno ao quadrado, essa integral aqui, ela vai ser feita como? Uma integral de cosseno ao quadrado de 2x, tá? Eu vou usar esta relação aqui, tá? Então, essa relação ela vai me dar uma integral de 1 mais cosseno. Só que se aqui o argumento era x, foi para 2x, aqui o argumento de 2x vai para 4x sobre 2 dx, tá? Então, eu vou ter uma integral, tá? Vou colocar o meio em evidência, tá? Uma integral de 1 mais o cosseno de 4x, tá? Dx. Ou seja, isso aqui vai me dar uma integral de 1 sobre meio, tá? X, que vai dar esse cara aqui, mais, tá? 1/4, fazendo por substituição essa integral, seno de 4x, tá? Seno de 4x. Perceba que eu não estou colocando nada das constantes ainda em evidência, tá? Então, por causa desse sinal de menos que tem aqui, eu vou ter menos meio de x menos 1/4 do seno 4x, tá? 4x. Beleza? Então, a gente já tem esses elementos aqui. Falta ainda uma integral aqui de cosseno, né? Essa integral aqui ela é uma integral de cosseno de 4x aqui. Então, essa integral aqui, perdão. Cosseno ao cubo de 4x, vou tentar fazer ela nesse cantinho aqui. Essa integral ela é exatamente muito próxima do que a gente já fez, então cosseno ao cubo de 2x. Só que tem uma sutileza que tem que ser levada em conta. Que nesse caso, para a gente poder fazer aquela brincadeira de cosseno ao quadrado de 2x e poder fazer cosseno de 2x aqui, só o cosseno de 2x,
dx, a gente tem que saber quem é que, se eu derivar, vai me dar o cosseno de 2x, tá? A gente sabe que nessa brincadeira aqui, se a gente chamar de u é igual ao cosseno de 2, perdão, se a gente chamar de u o seno de 2x, tá? O meu du, ele vai ser meio do cosseno de 2x aqui dx, tá? 2x, perdão. 2x. du vai ser 2x, tá? Ou seja, isso aqui, para que isso aqui seja, isso aqui vai ser, na verdade, né, o que a gente está colocando como sendo, perdão, né, isso aqui não é meio, né, tem um sinal de, é duas vezes, perdão, né, porque a gente está derivando esse cara pela regra da cadeia, então aqui tem um sinal, então aqui é 2, tá? Me permita corrigir isso aqui. Então aqui é 2, tá? Então meu du, ele vai ser o quê, né? Perdão, meu dx, então aqui meu du sobre 2 é o cosseno de 2x dx, tá? Agora sim, então eu vou ter uma integral de, né, 1 menos u ao quadrado, tá? Estou usando a relação trigonométrica aqui, tá? E aqui eu tenho o cosseno de 2x, tá? Cosseno de 2x, que nesse caso a gente já viu que é o du sobre 2, tá? Então permita-me tirar esse 2 da integral. Então eu vou ter 1 menos u ao quadrado aqui du, tá? Que essa integral vai me dar meio de u menos 1/6, tá? De u ao cubo, tá? Então aqui eu não estou colocando ainda as minhas constantes, né? Só vou fazer isso no resultado final, para não deixar o resultado muito poluído. Então esse resultado vai me dar meio do seno de 2x menos 1/6 de seno a terceira de 2x aqui, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa integral original. Então vou simplesmente somar esse resultado, porque é o que a gente precisa. Seno de 2x, tá? Seno de 2x. Já vejo que este cara aqui se cancela com esse, menos 1/6 de seno ao cubo de 2x aqui, tá? E aqui eu já posso fechar um pouco mais o meu resultado, tá? Posto isso, eu já posso, inclusive, colocar a minha constante. Resultado final, a gente já pode colocar aqui 1/8, que já está em evidência. X e o menos x aqui a gente pode colocar como sendo x sobre 2. Tá? A gente acabou de simplificar esse termo com esse, tá? Que nos sobrou então é menos 1/4. Menos 1/4 de seno de 4x. Seno de 4x. Tá? Menos 1/4 de seno de 4x aqui. Tá, perfeito. Seno de 4x. Então a gente já viu desse resultado aqui. Então a gente tinha, perdão, aqui a gente viu que a gente tinha meio de seno de 1 mais cosseno de 4x aqui. A gente colocou o meio aqui. O meio aqui. Então aqui, desculpa, aqui ficaria, na verdade, teria que ficar 1 sobre... aqui na verdade ficaria 1 sobre... Porque essa integral aqui de cosseno de 4x, né, integral de cosseno de 4x dx, ela é para ser, na verdade, 1/4 de seno de 4x aqui, tá? Só que como a gente já tinha um fator meio aqui, então isso aqui se torna, na verdade, 1/8, tá? Então a gente tem aqui 1/8 aqui. Tem que ser levado em conta. E aqui a gente tem menos 1/6 de seno ao cubo de x aqui. E sempre a gente tem que levar em conta a constante aqui. Então o resultado final aqui que a gente vai ter vai ser dado dessa forma, então. Tá? Então a gente vai ter aqui x sobre 2 menos 1/8 de seno de 4x menos 1/6 de seno ao cubo de x mais uma constante, mais a constante ao resultado dessa integral aqui. Tudo bem?
Integrais onde a gente tem a tangente, a gente tem que usar relações trigonométricas diferentes, tá? Então a gente vai usar, para essas relações aqui, a gente vai usar algumas relações trigonométricas um pouquinho modificadas. Em especial, eu quero usar a relação trigonométrica onde a gente vai aparecer alguma tangente. Então vamos lembrar de Pitágoras mais uma vez. Igual a 1, tá? Então, integrais onde a gente tem tangente ou cotangente, a gente pode brincar, dividir isso aqui, né? A gente pode brincar, dividir isso aqui. Por exemplo, eu posso dividir esse objeto por cosseno de x, os dois lados, cosseno ao quadrado de x, perdão, os dois lados desse objeto. Então, o que eu vou ter, né? Se eu dividir cosseno ao quadrado por seno ao quadrado, eu vou ter a tangente, tá? A tangente ao quadrado de x, tá? Mais 1 vai me dar simplesmente 1 sobre o cosseno ao quadrado. 1 sobre o cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado de x, tá? Ou a gente pode também partir de dividir esse objeto aqui, tá? Pelo seno ao quadrado, tá? Quando eu divido pelo seno ao quadrado, eu vou ter 1 mais... Vou ter cosseno ao quadrado por seno ao quadrado. Isso vai me dar a cotangente ao quadrado de x, tá? Que vai me dar 1 sobre o seno ao quadrado, que isso aqui é a cossecante ao quadrado de x, tá? Então, eu vou ter essas duas relações trigonométricas aqui. Quando eu começo a mexer com essas relações trigonométricas, eu tenho que, então, fazer derivadas, tá? Então, a gente tem, então, é importante a gente saber a derivada da tangente, tá? Então, a derivada da tangente de x, ela vai me dar o quê, né? A derivada da tangente vai me dar Então, a gente vai derivar usando a definição, em que a tangente ela é o seno de x sobre o cosseno de x, tá? Seno de x sobre o cosseno de x, onde a gente vai ter o quê? A derivada do de cima, que é o cosseno, vezes o de baixo, que é o cosseno, vai me dar o cosseno ao quadrado de x, menos o de cima, que é o seno, derivado de baixo, menos o cosseno. Então, isso aqui vai me dar, perdão, iniciei a escrever errado aqui, vai me dar, só, o seno ao quadrado de x. Vai me dar a relação trigonométrica, tá? Então, de baixo aqui o cosseno ao quadrado de x. Então, isso aqui vai me dar 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, que vai me dar nada mais, nada menos do que a secante ao quadrado de x, tá? Então, essa é uma relação que me diz aqui, então, eu já sei que se eu tiver alguma coisa que me dê uma tangente, isso aqui vai me permitir escrever secante de x dx, tá? Então, isso aqui é uma relação que eu tenho que guardar com carinho aqui, tá? Próxima relação que tem que ser guardada com carinho, tá? Se a gente seguir também essa mesma brincadeira da cotangente, tá? Para a gente poder fazer o próximo exercício. Então, a cotangente, a gente vai fazer a mesma brincadeira, só que agora com o cosseno de x, seno de x, tá? Então, a derivada de cima, que é o cosseno, derivada de cima, menos seno, então eu vou ter menos seno ao quadrado, porque eu vou multiplicar pelo de baixo, menos cosseno ao quadrado. Então, já vejam que isso aqui vai me dar menos 1 aqui em cima, no denominador, e embaixo eu vou ter o seno ao quadrado, tá? Então, eu vou ter seno ao quadrado. Então, isso aqui já vai me dar 1 sobre... Perdão, né? Isso aqui vai me dar já, né, a função trigonométrica que eu preciso. Isso aqui vai me dar menos a cossecante ao quadrado de x, tá? Então, isso aqui já me permite dizer que se eu derivo a d de cotangente de x, isso vai me dar menos cossecante ao quadrado de x, tá? Dx, tá? Isso aqui já é mais uma relação que eu tenho que segurar com bastante cuidado aqui, tá?
Por completeza, a gente pode também brincar, né? Que a gente tem d dx da... Só vou fazer mais uma, né? Que é d dx da minha secante. Da secante vai me dar o quê, né? Se eu derivo a secante, eu estou derivando, na verdade, d dx 1 sobre o cosseno de x, tá? Bom, essa derivada vai me dar o quê, né? Vai me dar d dx, perdão, né? Já vai me dar, já brincando com ela, derivado de cima, que é 0, vezes o de baixo, menos o de cima, derivado de baixo, tá? Portanto, tem um sinal de mais, seno de x, sobre o de baixo ao quadrado, cosseno de x aqui, só que é ao quadrado. Permita-me escrever como sendo o seno de x sobre o cosseno de x, vezes 1 sobre o cosseno de x, para que eu possa escrever isso aqui em termos da tangente de x, perdão, tangente de x, e aqui eu vou ter a secante de x, tá? Então, isso aqui já me diz que se eu derivar a secante, a diferencial da secante de x vai me dar a tangente de x, secante de x, dx, tá? Então, tenho que, se eu forçar a aparecer este objeto aqui, eu já sei que a substituição tem que ser de secante. Se eu forçar a aparecer este objeto aqui, minha substituição tem que ser de tangente. Então, por aí vai. Então, vamos utilizar nesta primeira integral, onde eu tenho uma tangente à quarta de x dx. Nessa integral aqui, eu já vou usar a função, eu vou tentar forçar a aparecer uma secante, tá? Por quê? Para poder fazer a substituição de tangente. Então, a primeira substituição que eu vou fazer é a tangente de x aqui, tá? Para poder dx, para poder utilizar aqui a tangente aqui, ela vai ser substituída por secante ao quadrado de x menos 1, tá? Então, a primeira integral que eu vou ter é uma integral que eu tenho tangente ao quadrado de x, que multiplica secante ao quadrado de x menos 1 dx. Ora, nessa integral aqui, eu vou ter, tá? Eu vou ter, então, uma integral, que é a tangente ao quadrado de x, tá? E aí, me aparece nada mais, nada menos do que a secante ao quadrado de x aqui. Olha que maravilha. Dx, que vai me permitir, na primeira integral, fazer a substituição que eu quero, tá? Agora, eu vou ter que correr para outra integral aqui, tá? Então, essa integral ela vai ser menos uma integral. Só que aqui eu vou ter simplesmente a tangente ao quadrado de x aqui, dx, tá? Bom, na primeira integral, eu já posso, para poder fazer essa integral, eu vou chamar u ao quadrado, e este cara aqui, usando esta relação aqui, já vai me dar o meu du, tá? De modo que eu tenho u a terceira sobre 3, u ao cubo sobre 3, tá? Onde o meu u é tangente de x, tá? E eu tenho que fazer uma integral, só que agora eu vou usar essa relação trigonométrica novamente. Eu vou usar secante ao quadrado de x menos 1 dx. Ora, se eu vejo aqui, eu fiz aparecer de novo o meu secante de x dx, tá? Ou seja, já fazendo a substituição, eu vou ter tangente ao cubo, perdão, de x dx sobre 3, menos uma integral onde eu tenho secante ao quadrado de x dx, tá? Essa integral automaticamente já vai me dar, tá? Já vai me dar automaticamente a tangente de x, tá? Menos, que aí ganha o sinal de mais por fato do outro menos estar em evidência, uma integral de dx. Ou seja, todo esse objeto ele é uma tangente ao cubo de x sobre 3 menos uma tangente de x,
mais x, e aí eu coloco a minha constante aqui. Tudo bem? Pois bem, então agora a gente vai partir para o cálculo dessa última integral aqui, onde a gente tem a cotangente à quinta de x. Então, nossa brincadeira então é tentar fazer aparecer, se a gente tem uma cotangente, é tentar fazer aparecer, né? A gente, na cotangente, a cossecante. Tá? Então a gente vai apelar para nossa relação trigonométrica aqui. Então a gente tem, para usar a relação trigonométrica, eu tenho que arrancar uma cotangente ao quadrado. Então eu tenho a cotangente à terceira de x, e aí eu vou usar a cotangente ao quadrado de x dx. Ora, isso aqui vai me dar o quê? Cotangente à terceira de x, tá? E agora eu vou sacar da cossecante da relação onde a cotangente ao quadrado é a cossecante ao quadrado de x menos 1 dx. Olha que maravilha. Então a gente já apareceu uma integral onde já tem, né? Abrir aqui igual, onde tem a cotangente ao cubo de x, tá? Cotangente ao cubo de x, cossecante ao quadrado. Mas lembre-se que a derivada da cotangente é menos a cossecante, tá? Então, a gente já colocar, inclusive, em evidência aqui. Opa, perdão. Então, a gente tem a cossecante ao quadrado de x, tá? Dx, tá? Isso aqui vai me dar o menos o du que eu preciso. E o meu u, ele vai ser a cotangente de x, tá? Lembre-se que a gente está usando esta relação aqui, ó, tá? Então, por isso que eu estou usando o meu sinal de menos aqui, tá? Agora a gente vai partir para o outro cara. Então, a gente não conseguiu resolver a vida desse outro cara, que é a cotangente ao cubo de x aqui, tá? Dx. Bom, de novo, a gente vai, né? Então, aqui, só resolvendo a vida dessa primeira integral aqui, a gente vai ter, então, menos uma integral de u du, tá? De u du, tá? Onde u vai ser a cotangente, u ao cubo, perdão, né? O cotangente de x, tá? Menos. Aqui, eu vou de novo partir do truque, onde eu tenho a cotangente de x, e aqui eu vou pegar a cotangente de x, né? E aqui eu vou usar que eu tenho a cotangente de x vezes a cotangente ao quadrado de x. Então, aqui eu vou poder usar a cossecante ao quadrado de x menos 1, né? Como sendo dx, para poder fazer esse pedaço da integral aqui. Então, aqui eu já tenho, né, a primeira integral, já usei o sinal de menos aqui. Então, aqui eu tenho uma integral onde eu tenho cotangente de x, cossecante de x, cossecante ao quadrado de x, dx. Olha que maravilha, de novo, vai me permitir escrever esse cara aqui. Mais, aproveitando o sinal de menos aqui, mais uma integral, tá? De quem? De cotangente só de x. Que a gente já fez essa integral na página anterior, tá? Então, que a gente vai ter menos a tangente, menos aqui a gente está usando na primeira integral, a gente está usando menos a cotangente à quarta de x sobre 4, tá? Lembre-se que a gente está usando esta integral aqui. Essa integral aqui, lembre-se que isso aqui vai dar menos du, tá? Com sinal de mais aqui, a gente vai ter, este cara vai ser u, então a gente vai ficar com u ao quadrado sobre 2, que no nosso caso é a cotangente ao quadrado de x sobre 2. Essa integral aqui a gente já fez. É menos o ln do módulo de seno de x, tá? E aí, ao final dessa história, a gente coloca a constante de integração.